Essa será a nossa primeira videoaula. A gente vai continuar com genética. O tema é a segunda lei de Mendel, mas ela também pode ser chamada de lei da segregação independente. Antes da gente estudar a segunda lei de Mendel, vamos relembrar o que diz a primeira, que é a lei da segregação dos fatores. Nessa lei, desenvolvida por Mendel, através de experimentos com ervilhas, ele determinou que cada caráter, ou seja, cada característica, é determinada por um par de fatores. Que fatores são esses? São os alelos que estão lá nos cromossomos homólogos. Esses alelos, durante lá a meiose, eles vão se separar e formar gametas puros. Puro significa que cada gameta só vai ter uma versão daquele cromossomo homólogo. Então, o que é importante você lembrar? Que sempre quando a gente estiver falando de primeira lei de Mendel, a gente está analisando apenas uma característica, determinada por apenas um par de alelos. Já na segunda lei de Mendel, nós analisamos duas ou mais características, dois ou mais fatores. Olha esse exemplo aqui, onde existe aqui dois pares de cromossomos homólogos. Nesse primeiro cromossomo, eu tenho um par de alelos, o azão e o azinho, que determina uma característica, e em outro cromossomo eu tenho outro par de alelos, o Bzão e o Bzinho, que vai determinar outra característica. Então, o que se analisa na segunda lei de Mendel são características que estão em cromossomos diferentes. E por que ela pode ser chamada também de lei da segregação independente? Porque esses cromossomos, durante a meiose, eles vão se separar independentemente um do outro. E eles vão se recombinar para a formação dos gametas de diversas formas. Então, o azão pode ir com um Bzão para formar um gameta, ou o azão pode ir com um Bzinho, ou o azinho com um Bzão, ou o azinho com um Bzinho. Então, eu tenho aqui diversas possibilidades, porque esses cromossomos se separam independentemente um do outro no momento da meiose. Olha esse experimento aqui que Mendel fez, utilizando duas características distintas em cada um dos indivíduos. Ele pegou uma ervilha amarela e lisa. Eram duas características dominantes, então para ser amarela tinha que ter pelo menos um Vzão e para ser lisa pelo menos um Rzão. Nesse caso aqui, na geração parental, você tem um duplo homozigoto dominante. Já outra ervilha era verde e rugosa, duas características homozigotas recessivas aqui. Ele cruzou essas duas ervilhas, mas só para a gente prestar atenção aqui, quais são os gametas possíveis dessa ervilha amarela? Se ela é duplo homozigoto, a única possibilidade de gameta que ela pode formar é gametas contendo o Vzão e o Rzão. Já a ervilha homozigota recessiva, a única possibilidade de gameta que ela pode ter aqui são gametas contendo Vzinho, Rzinho. Quando os dois gametas se encontram, eu tenho aqui uma ervilha amarela e lisa. Todas elas, toda a geração F1 vai ser amarela e lisa. Porque todas elas vão ter pelo menos um Vzão e um Rzão. E as duas características são dominantes em relação ao Vzinho, Rzinho, que é verde e rugoso. Mas o experimento não acaba por aqui. Mendel pegou toda essa geração F1 aqui e cruzou entre si. Então, ele pegou um dihíbrido, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e cruzou com outro Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Cruzou entre si toda a geração F1. Aqui a gente tem o resultado do cruzamento da geração F1. Então, como você faz para saber a proporção fenotípica e genotípica desse cruzamento? Você monta um quadro de Punnett, assim como você montava no monohibridismo, só que ao invés de ter 4 possibilidades, aqui nós teremos 16. Sempre que você cruzar um dihíbrido, você terá sempre essas 16 possibilidades. Então, essa ervilha amarela e lisa, duplo heterozigoto, quais são as possibilidades de gametas para essa ervilha? Ela pode formar gametas Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho.
A mesma coisa para outra ervilha, que era igual a ela. Então, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Mendel fez esse cruzamento diversas vezes. E, analisando os resultados, ele percebeu que a proporção fenotípica era sempre a mesma. 9 para 3, para 3, para 1. Diferente daquele resultado que a gente tinha quando cruzava um heterozigoto. No caso, na primeira lei de Mendel, a proporção sempre era de 3 para 1. E a gente pode ver que isso realmente é verdadeiro, olha só. Para ser amarelo e liso, tem que ter pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão. Quais são esses indivíduos? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse também, esse e esse. 9 amarelas e lisas. Para serem amarelas e rugosas, precisam ter pelo menos um Vzão e 2 Rzinhos. Quais são? Esse aqui e esse aqui. 3 de 16. Para ser verde e liso, tem que ter 2 Vzinhos e pelo menos um Rzão. Então, quais são eles? Esse aqui, esse e esse. 3 possibilidades. E para ser verde e rugoso, tem que ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, somente uma possibilidade. Muitas vezes, alguns exercícios vão te dar essa proporção e pedir para que você identifique se ele está falando de primeira lei de Mendel ou segunda lei de Mendel. Se te mostrou essa proporção aqui, certeza que é a segunda lei. Então, vamos fazer um exercício aqui, só para a gente ver se a gente entendeu mesmo. Olha só, esse é bem simples. Se a meiose ocorre em uma célula de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, no qual os 3 pares de genes estão em pares de cromossomos distintos, olha só, isso já te mostra que a segunda lei de Mendel está mostrando aqui 3 alelos diferentes aqui, cada um está em um cromossomo diferente, segundo a lei de Mendel. Continuando, os genótipos das células resultantes são, ele quer saber quais as possibilidades de gametas para esse cara aqui que tem um genótipo desse jeito. Como você vai saber a quantidade e as possibilidades de gametas desse indivíduo híbrido? Então, você faz esse diagrama aqui. Então, você pega o primeiro par de alelos e separa. Azão, Azinho. Pega o segundo par de alelos e separa. Então, o Azão pode se encontrar com um Bzão ou pode se encontrar com um Bzinho. A mesma coisa aqui, o Azinho pode se encontrar com um Bzão ou com um Bzinho. Pega o terceiro par de alelos e coloca lá. Esse Azão, esse Bzão e esse Czão se encontram e podem formar um gameta contendo Azão, Bzão e Czão. O Azão, Bzão e o Czinho, se encontrarem, formarão um gameta contendo o Azão, Bzão e Czinho. E assim por diante. Nesse caso aqui, eu tenho 8 possibilidades. E essas 8 possibilidades são essas da opção A. Outro exercício. Em uma espécie vegetal, os alelos recessivos que condicionam plantas baixas e flores brancas estão situadas em cromossomos não homólogos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a característica flor baixa e flor branca é determinada por alelos recessivos. Então, vamos colocar aqui para registrar e ficar mais claro. Então, para ser branco, tem que ser azinho, azinho. E outra cor é determinado por um alelo dominante. Ele não fala no exercício que cor é essa. E para ser baixo, tem que ser Bzinho, Bzinho. Estou usando uma outra letra. E para ser alta, é um alelo dominante. E continuando o enunciado. Cruzando-se plantas duplamente heterozigotas, o que ele está querendo dizer com duplamente heterozigotas? Ele quer dizer que esse indivíduo ele é
heterozigoto para as duas características. Ele tem alelos diferentes nos dois pares de cromossomos homólogos. Para a característica branca, cor da flor, ele é azão azinho, e para a característica altura, ele é bezão bezinho. Mas o que ele está querendo saber no exercício? Espera-se descendentes que apresentem ao mesmo tempo plantas baixas e flores brancas na proporção de. Então, como você faz para saber isso? Se no exercício ele já está te dizendo que essas características estão em cromossomos diferentes, você pode fazer isso separadamente. Então, primeiro você pega a par de alelos que é referente à cor, azão azinho, e cruza com o outro azão azinho. Então, que proporção você vai ter? Depois desse cruzamento, vai ter um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. E ele quer saber no exercício plantas brancas. Então, quantas você terá nesse cruzamento de flores brancas? 1/4. Agora, flores baixas. Como você vai saber? Primeiro você cruza, então, o outro par de alelos, bezão bezinho com bezão bezinho. Qual é o resultado? Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Quantas flores baixas? 1/4. E no exercício ele quer saber qual a proporção de flores baixas e brancas ao mesmo tempo. Então, você multiplica os dois resultados. 1/4 vezes 1/4. Multiplica isso, tem 1/16, que é a resposta B. Bom, gente, é isso. Se caso você tiver alguma dúvida, me envia lá no chat de quiz. Bons estudos!